Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Vamos voltar à Enterprise, mais especificamente ao 14º episódio da segunda temporada, intitulado Estigma. Gente, esse episódio é muito bom, tá? Ele está realmente trazendo mais uma vez, né, aquelas reflexões, né, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso tempo, quer dizer, não sobre tanto o nosso tempo, né, porque Enterprise, esse episódio ele foi feito em 2003, né, mas ele tem uma certa atualidade, né, se a gente parar para pensar um pouco, né, que ele ainda vai trabalhar alguns temas que na época estavam muito em voga, mas que hoje ainda eles ainda cabem, tá? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente entender, né? O que acontece? A T'Pol está com uma doença, né, que não é bem explicada no início do episódio, né? Ela está conversando com o Phlox, né? O Phlox diz que vai numa conferência médica e ele diz que consegue, né, nessa conferência médica, informações sobre essa doença, né? Beleza, né? Então o que acontece? Eles estão indo, né, para esse planeta, né? O Phlox, a Enterprise ela vai receber um microscópio, tá? E quem vai ajudar a instalar esse microscópio, né? Quem vai instalar esse microscópio vai ser o Trip, né? Quem vai ajudar ele vai ser uma das esposas do Phlox, né? A segunda esposa do Phlox, né? Lembrando que a sociedade nebulana é uma sociedade que aceita a poligamia de uma boa, né? Bem uma sociedade alternativa mesmo do Raul Seixas, né? Cada pessoa tem 3 esposas, né? Ou 3 esposos, né? Esses 3 esposos podem ter 3 esposos também, né? Então você vê que a família é bem, né, tem bastante espaço para a galera, né, se relacionar livremente, né, e de forma bem à vontade, né. E aí essa senhora, né, que é a esposa do Phlox, né, ela vai começar a ficar muito interessada pelo Trip, né, e o Trip ele vai ficar todo sem graça, né, que a mulher tá dando em cima dele, né, ele vai inclusive falar com o Phlox e o Phlox, pô, beleza, ela tá afim de tu, vai lá, vai na fé, meu amigo, aproveita mesmo que uma mulher nebulana na cama é ótima, é sensacional, coisa e tal, né, e o Trip fica com aquele, né, como podemos dizer, aquela coisa puritana, né, Wasp, né, novamente, né, que eu sempre falo dos Wasps aqui, desculpa, né, mas foi uma série feita nos Estados Unidos, onde a cultura branco, anglo-saxã e protestante ela é muito forte, né, e aí, né, o Trip, né, com aquele puritanismo todo, ele fica todo cheio de dedos, todo sem graça lá, né, e o Phlox fala, você não quer? Beleza, tudo bem, azar o seu então, cara, né, e o Phlox e a esposa do Phlox, né, ficam rindo, né, disso aí, né? Então essa parte do episódio que é a história B, que é mais um alívio cômico, já tá falando de uma certa forma aí de uma diversidade cultural, né? De diferenças, né? De enfoques entre culturas, de choque cultural, né? Que é uma coisa que Jornada nas Estrelas faz muito bem. E a parte engraçada do episódio, né? Mas a história é a mesma, né? Vamos voltar lá para a doença da T'Pol, né? O que acontece? Essa história é mais conflituosa. O que acontece? O Phlox ele vai nessa conferência, né? Ele conversa com 3 médicos vulcanos, né? Dizendo que tem uma doença, que tem uma síndrome, né? Que ele quer saber informações sobre a síndrome de Panar, né? Que é a doença que a nossa T'Pol tem, né? Porque ele joga um caôzinho lá, né? Para não dizer que a T'Pol tá doente, né? Que a T'Pol não quer saber, não quer que as pessoas saibam que ela tá doente, né? Porque isso inclusive pode tirar ela da Enterprise, né? E aí o Phlox diz que tem uma doença parecida em Denóbula, que se manifesta da mesma forma, coisa e tal. E os vulcanos não querem dar muita informação sobre a síndrome de Panar, porque eles dizem que isso faz parte de uma subcultura de vulcano, né? Que é uma doença que eles não dão muita ideia, porque é de uma subcultura de vulcano lá que eles não dão muita ideia, coisa e tal, né? E eles falaram que iam dar uma resposta para o Phlox, né? E aí, quando eles dão essa resposta pro Phlox, eles vão para a Enterprise, querem conversar com o Phlox e querem conversar com a T'Pol também, né? E o Phlox ele não tinha falado da T'Pol em momento nenhum, né? E aí eles começam, né, a fazer um monte de perguntas para a T'Pol diz que não entende porque estão se fazendo aquelas perguntas todas, né? Mas eles dão um tablet para a T'Pol segurar e a T'Pol pega e com as digitais da T'Pol eles conseguem fazer um exame de DNA e percebem que a T'Pol está com essa síndrome de Panar, né, no caso, né? E aí, né, começam a fazer todo um terrorismo dizendo que a T'Pol tem que voltar para Vulcano, que não sei o que, coisa e tal, né? E aí o Archer fica pé da vida, né? Porque o Phlox e a T'Pol não falaram nada para ele, né?
É uma doença que é meio complicada. Por quê? Porque qual é o grande problema dessa doença? É uma doença que pode levar à morte. Vejam bem, uma doença grave, uma doença que pode levar à morte, né? Os vulcanos é que estão desenvolvendo algum tratamento, né? Mas aí os vulcanos não deram nenhuma informação para o Phlox, falaram que não iam dar nenhuma informação para o Phlox, que é uma subcultura de vulcano que desenvolve essa doença. O que é essa subcultura de vulcano? São aqueles vulcanos que gostam de fazer elos mentais, que gostam de compartilhar as emoções das pessoas. Se a gente pegar o Spock lá, quando ele faz o elo mental pela primeira vez em TOS, né, ele falava que esse tema era um tabu na sociedade vulcana, que era um tema proibido, coisa e tal, porque era o compartilhamento de emoções, né, que era uma coisa que os vulcanos proibiam, né? Então eles pegaram toda essa coisa que o Spock fala lá em TOS, né, e trazem para esse episódio, né, mostrando que é um tema tabu. A gente tem que se lembrar que teve um episódio de Enterprise lá na primeira temporada, o 16º episódio, se não me engano, lá da primeira temporada, chamado Fusão, onde a T'Pol entra em contato com esses vulcanos que estão querendo trabalhar mais a questão emocional, que fazem os elos mentais, né? Ela inclusive fazem um elo mental com ela à força, como se fosse um estupro, e foi ali que ela contraiu essa doença, tá? Só para vocês entenderem isso daí no caso, né? Então esse tema é um tema tabu entre os vulcanos. Essa subcultura dos vulcanos são os vulcanos que acham, entendeu, que fazer elos mentais e compartilhar emoções é uma coisa totalmente amoral, uma coisa totalmente imoral, né? Tanto que os vulcanos nem desenvolveram muito um estudo para tratar dessa doença. Tipo assim, pegou essa doença, então bem feito, tem mais é que morrer mesmo, porque você está fazendo aí compartilhamento de emoções aí no caso, né? E aí o Archer vai ficar muito pé da vida com isso. O Archer vai tentar conversar com os vulcanos, né, no caso, né, para tentar liberar, vamos dizer assim, um tratamento para as doenças. Os vulcanos não dão, né? E um dos médicos, né, que era o Yuris, né, ele era um cara que compartilhava, né, vamos dizer assim, fazia elos mentais. E aí ele vai entregar para a T'Pol esse negócio, né, vai entregar para a T'Pol esse tratamento, né, esse tratamento que não é uma cura, mas é um tratamento que dá para conviver com a doença, né. E quando a T'Pol fala que, na verdade, ela não fazia parte dessa minoria, desse grupo, né, e que ela foi contaminada com um elo mental à força, que foi praticamente um estupro, né, o Yuri chega e fala, você tinha que falar isso para eles. Entendeu? Porque aí eles vão olhar o teu caso com um pouco mais, né, de carinho, de cuidado, entendeu? Que você não vai fazer parte dessa minoria. E a T'Pol chega e fala assim, eu não vou falar coisa nenhuma, porque isso daí é de uma hipocrisia terrível, porque o que acontece? Eu não faço parte da minoria, aí eu recebo tratamento, né, porque eu fiz o elo mental à força, né? E os outros que fazem elo mental e se contaminaram, não vão receber tratamento só porque eles fazem elo mental, é isso? Então eu vou compactuar dessa hipocrisia com os caras, então eu não vou falar nada, né? E aí os vulcanos, né, o líder dos médicos, eles querem que a T'Pol vá com eles, né, para ela se reportar ao alto comando vulcano, que ela saia da nave, né? E aí o Archer vai perder a primeira oficial dela. Aí o Archer pira na batatinha de vez, né? Fica pé da vida, né, com isso, né? E aí ele vai estudar as leis lá, os protocolos médicos vulcanos, e ele vai ver que ele tem um direito à audiência, né, que a T'Pol tem um direito à audiência, ele vai exigir essa audiência. E aí nessa audiência, né, o nosso Yuris, ele vai abrir o jogo, vai dizer que pertence a essa minoria e vai dizer sim que a T'Pol ela foi forçada a fazer o elo mental e que ela não pertence a essa minoria. E aí, T'Pol, você não devia ter falado com isso. Então ele falou, T'Pol, desculpa, mas eu tinha que falar sim, entendeu? E aí o pessoal, o pessoal foi verdade, ela falou, eu não vou falar, eu vou participar dessa hipocrisia aí de vocês, entendeu? Então teve toda essa coisa, né? E aí o Yuris acaba sendo punido, ele acaba sendo expulso do corpo médico, né? Mas a T'Pol acaba, né? Eles põem uma pedra em cima do assento da T'Pol e deixa a T'Pol permanecer na Enterprise. E a T'Pol, ela pede uma autorização para o Archer para interceder em favor do Yuris, entendeu? Com relação ao alto comando vulcano, e o Archer permite isso, fim do episódio, tá? Então, esse episódio, gente, vocês estão percebendo claramente que o que é tudo isso? Essa doença, essa síndrome da Panário é o quê? É AIDS. Claramente.
E esses vulcanos que fazem os elos mentais são o quê? São os homossexuais. Tanto que ela fala, né? Tanto que os vulcanos falam, a síndrome de Panari, entendeu? Não pega só nos vulcanos que fazem o elo mental, pega em qualquer vulcano. E o que é fazer o elo mental? É o ato sexual. Entendeu? E você tinha esse preconceito, né? Vocês sabem que antigamente o pessoal falava que AIDS era doença de homossexual, que só homossexual que pegava. Hoje, espero eu, tá? Décadas depois, porque esse mito de que AIDS era uma doença só de homossexuais, ele aparecia muito na década de 80. Espero que hoje esse mito não exista mais, tá? Mas a gente não sabe como é que está a ignorância do povo aí. O povo está dizendo que a Terra é plana, então vocês podem imaginar qualquer coisa, né? A gente pode esperar qualquer coisa hoje em dia, né? No caso, né? Então o que acontece? Esse episódio está claramente fazendo essas associações, entendeu? Está dizendo que a síndrome de... Claro que a síndrome de Panari é uma AIDS, né? Esse comportamento do elo mental seria o comportamento promíscuo lá dos homossexuais, entendeu? Só que qualquer um que faça esse comportamento promíscuo, que não pertença a essa minoria, pode pegar a doença também, entendeu? Então, gente, a analogia com a AIDS, a analogia aí com esse mito de que a AIDS era uma doença só de homossexuais e de que essa doença é transmissível a qualquer um e você não precisa fazer parte desse grupo especificamente, entendeu? Ela é muito clara, ela é muito óbvia, entendeu? Tá realmente fazendo ali, entendeu? Uma paráfrase de tudo isso, entendeu? Então, é um episódio que realmente ele tá, sabe, mostrando toda essa coisa. Quer dizer, você pega uma coisa que o Spock falou lá em TOS, entendeu? E você ressignifica tudo isso, entendeu? Para discutir essa questão da AIDS e desse preconceito que havia contra os homossexuais, né? E o Archer falando, vocês são uma sociedade tão... que se vangloria tanto de gostar, de ter alcançado um estágio de desenvolvimento lógico, de suprimir as emoções, coisa e tal, mas vocês não lidam com a diversidade, vocês estão sendo preconceituosos dessa forma e vocês não estão aceitando essa diversidade a ponto de vocês deixarem os caras morrerem, de vocês não fazerem os estudos para desenvolver essa doença só porque eles fazem elos mentais. Que é isso? E a T'Pol também começa a atacar, começa a dizer que o comportamento deles é hipócrita também, entendeu? Então você está vendo aí, entendeu? É aquela questão dos vulcanos, né, do século 22 lá, serem preconceituosos, esse negócio todo, né? Você está trazendo isso como uma metáfora, como uma analogia, entendeu? Do que acontecia na Terra, na nossa sociedade, com relação à questão da AIDS, esse negócio todo, tá? Então, e desse preconceito contra os homossexuais. Então, é um episódio que está ali, né, tanto na história A quanto na história B, abordando a questão da diversidade, na história B, mais como um alívio cômico, e na história A, dessa forma muito mais séria, fazendo essa paráfrase, né, dessa doença vulcânica do elo mental com AIDS e com o homossexualismo. Tá certo, gente? Então é um episódio que vale a pena muito ver, tá bom? Então vou ficando por aqui com vocês, tá? Vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto tá lá na Batata Espacial, né? Como sempre, né? E não deixa de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.